Os dois corvos. Era uma vez dois corvos que fizeram um ninho num álamo em Pear Blossom. Num buraco no sopé da árvore vivia uma cobra cascavel. Era muito velha e muito grande. E quando chocalhava, a cauda fazia tanto barulho que as crianças a ouviam na escola em Little Rock. Dormia a maior parte do tempo, mas todas as tardes, pontualmente às 3h30, rastejava para fora do seu buraco, trepava à árvore e olhava para dentro do ninho dos corvos. Se houvesse um ovo no ninho, e normalmente havia, engolia-o de uma só vez, com casca e tudo. Depois voltava a rastejar para o buraco e adormecia outra vez. Quando a senhora Corvo voltava da loja, onde ia todas as tardes comprar as mercearias, encontrava o ninho vazio. "O que terá acontecido ao meu ovinho querido?" dizia, e procurava por todo o lado, mas nunca o encontrava. E depois do lanche, punha outro. Isto já durava há bastante tempo, quando um dia a senhora Corvo chegou a casa mais cedo do que era costume e apanhou a senhora Cobra a engolir o último ovo. "Monstro!" gritou. "Que estás a fazer?" Falando com a boca cheia, a cobra respondeu: "Estou a tomar o pequeno almoço." E deslizou pela árvore abaixo para dentro do buraco. Quando o senhor Corvo nessa tarde chegou de Palmdale, onde trabalhava como ajudante do gerente do armazém, encontrou a mulher muito pálida e esgazeada a andar de um lado para o outro em cima do ramo fora do ninho. "O que foi, Amélia?" disse ele. "Estás com um ar doente. Não comeste demais outra vez, pois não?" "Como podes ser tão bruto e tão insensível?" explodiu a senhora Corvo. "Ando eu a trabalhar para ti que nem uma moura. Quando não estou a trabalhar, a pôr um ovinho fresquinho todos os santos dias. Fora ao domingo, claro, e nos feriados. 297 ovos por ano. E nem um corvozinho me saiu da casca. E tu só me perguntas se andei a comer demais. Quando penso naquela cobra horrorosa, fico toda a tremer." "Cobra?" disse o senhor Corvo. "Qual cobra?" "É que comeu todos os meus ovinhos queridos", disse a senhora Corvo e desatou outra vez a chorar. Quando lá conseguiu finalmente explicar o que se passara, o senhor Corvo abanou a cabeça. "Isto é grave", disse. "Isto é aquele género de situação em que alguém vai ter de fazer alguma coisa." "Por que é que não vais lá abaixo ao buraco da cobra e a matas?" perguntou a senhora Corvo. "Não sei porquê. Não me parece lá muito boa ideia", respondeu o senhor Corvo. "Ah, bem! Estás com medo?" disse a senhora Corvo. "Com medo?" repetiu o senhor Corvo. "Nunca disse que estava com medo. Só disse que não me parecia que a tua ideia fosse muito boa. As tuas ideias raramente são boas, já agora. É por isso que vou falar com o meu amigo Mocho. O Mocho é um pensador. As ideias dele são sempre boas." E voou para o chopo alto do jardim do Sr. Just, onde vivia o velho Mocho. O velho Mocho, que trabalhava no turno da noite e dormia o dia todo, acabava de se levantar, quando o Sr. Corvo lhe bateu à porta. "Entra, Abrão", disse. "Desculpa estar ainda de chinelos." O senhor Corvo sentou-se e, enquanto o velho moço fazia a barba e penteava as penas, contou-lhe a história toda. "Bem", disse o velho moço quando ele acabou, "só há, obviamente, uma coisa a fazer." "O quê?" "Espera e verás." E com isto, o velho moço abriu a porta e voou para o meio do campo de alfafa do Sr. Just, que tinha sido regado nesse dia e ainda estava bastante molhado. "Oh, isto está cheio de lama!" disse o senhor Corvo, quando aterrava ao lado do amigo. "Abrão, falas demais!" disse o velho moço. "Bico calado e faz exatamente o que eu fizer." Dizendo isto, apanhou uma mão cheia de lama e pôs-se a moldá-la para ficar com a forma de um ovo. O senhor Corvo fez exatamente o mesmo. E quando acabaram, o velho moço voou para o telhado da casa de Olívia, para a chaminé que vinha da sala de estar. O fogão estava aceso e a chaminé muito quente. O velho moço pôs os 2 ovos numa lata velha e a lata em cima da chaminé. Depois os 2 amigos voaram para a casa do moço e jantaram. Quando acabaram de lavar os pratos,
e de ouvir o concerto na rádio eram 10 da noite e a lua brilhava por cima das montanhas. Acho que os ovos já devem estar cozidos, disse o velho moço. E lá voaram outra vez para a chaminé e, claro, os ovos de barro estavam cozidos, por dentro e por fora, e duros como pedras. De que cor são os ovos da tua mulher? Indagou o velho moço. Verdes claros. Pintados de preto. Ainda bem que a Siggy tem andado por aqui a fazer umas pinturas em casa, disse o velho moço. E pegando na lata com os ovos, voou para a mesa que estava no jardim, ao pé da porta da cozinha, onde havia vários vasos com tinta e pincéis. Depois de pintarem os ovos de forma a parecerem exatamente os ovos a sério, o velho moço e o senhor corvo puseram-nos a secar em cima da chaminé e depois, por volta da meia-noite, quando a tinta já estava bem seca e rija, voaram para o velho álamo, onde a senhora corvo os esperava impaciente. Então, disse ela, qual de vós decidiu ir lá abaixo ao buraco e matar a cobra? Nem um nem outro, disse o senhor corvo. Nem um nem outro, gritou a senhora corvo. Então são 297 dos meus ovinhos queridos que têm de desaparecer pela goela da cobra horrorosa? E hei de eu ter este desgosto terrível em cada dia que passa e para sempre? Amélia, disse o senhor corvo, falas demais. Bico calado e sai-me do ninho. A senhora corvo fez o que lhe mandavam e o velho moço tirou os ovos da lata e pô-los no ninho. Para que é isso? Perguntou a senhora corvo. Espera e verás, disse o velho moço. E dizendo isto, voou para Llano, onde tinha encontro marcado com um amigo para irem à caça. Na tarde seguinte, a senhora corvo foi à loja como sempre fazer compras. Enquanto ela estava fora, a senhora cobra acordou e, como tinha fome, deslizou para fora do buraco, pela árvore acima e ao longo do ramo para o ninho do senhor e da senhora corvo. 2 ovos hoje, disse ela. Nham, nham. E deu um estalo com os beiços, porque a mãe não tinha dado educação e ela não tinha maneiras. Depois lançou o pescoço para a frente e engoliu os 2 ovos inteiros. Primeiro um e depois o outro. Depois disso estendeu-se no ramo ao sol e pôs-se a cantar uma cantiguinha. Não consigo voar por asas não ter. Não consigo correr por pernas não ter, mas posso rastejar até onde está o corvo negro a cantar e comer-lhe os ovos às pintas. Ha, 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 comer-lhe os ovos às pintas. De repente parou. Os ovos deviam ter uma casca mesmo grossa, disse para si. Normalmente partem-se antes de me chegarem ao estômago. Mas desta vez parece que é diferente. E logo começou a ter uma dor de estômago mesmo horrível. Au! Dizia. Ai! Ih! Mas a dor de estômago era cada vez pior. A senhora cobra contorcia-se, retorcia-se, remexia-se e revolvia-se. E remexeu-se e revolveu-se tanto, ou tão pouco, que, sem saber o que fazia, deu com o pescoço um nó corredio à volta de uma ramada e não conseguiu desfazê-lo. Mas ainda tinha a cauda livre e continuou a dar a cauda para um lado e para o outro. Não consigo voar por asas não ter. Não consigo correr por pernas não ter. Mas posso bem rastejar até onde está o corvo negro a cantar e comer-lhe os ovos às pintas. Comer-lhe os ovos às pintas. E dava a cauda furiosamente e deu tanta volta e reviravolta naquelas complicadas convulsões que acabou por dar um nó muito apertado com a cauda à volta de outro ramo da árvore. E assim ficou. E quanto mais que libertar-se, mais apertava o nó. E os ovos de barro lá nas entranhas dela faziam-lhe uma dor de estômago absolutamente lancinante. A senhora Corvo acabou por voltar à loja e, a princípio, quando viu a cobra, assustou-se. Mas assim que percebeu que ela estava toda emaranhada, sentiu logo muita coragem e pôs-se a dar à cobra um grandíssimo sermão sobre a maldade que é comer os ovos das outras pessoas. Desde então, a senhora Corvo chocou já 4 famílias de 17 crianças. E usa a cobra como um estendal, onde pendura as fraldas dos corvos pequeninos. Plim, 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 e a história chegou ao fim.